é um presente que nós temos, né? E esse é um momento especial do programa, onde compartilhamos com você aquilo que Deus já fala conosco. E eu quero então convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você puder e estiver aí onde você está nos assistindo, né? No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 6. 2 Reis, livro do Velho Testamento, você pode abrir aí, capítulo 4, versículo 6, e o texto sagrado diz assim: Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Eu particularmente, eu gosto muito desse texto, né? Esse texto sempre fala muito comigo, ele está na minha Bíblia de estudos em casa, ele fica sempre muito destacado assim, às vezes eu colo assim, eu sempre estou lendo e relendo esse texto, porque alguns princípios a gente vai extraindo dali que nos ajuda. E Deus, ele é um Deus tão lindo, é um Deus que se identifica tanto com a sua criação, conosco, os homens, que ele não tem vergonha de mostrar, né, deixar relatado, né, por esse documento que é a Bíblia, aquelas que são as dificuldades dos homens, as dificuldades das nossas sociedades ao longo dos tempos, não é isso? Mas por quê? Porque ele sempre está disposto a nos mudar, a nos encher, a nos levar bem pertinho dele. E é isso que ele quer fazer hoje com você. E pensando nesse texto aqui, só uma breve colocação, né? Fala de uma viúva, né, que ficou sem o rendimento que o seu marido morreu, e ela chegou ao discípulo, ao profeta, dizendo que ela estava sem ter o que comer, os filhos já estavam a ponto de serem dados como escravos, né? Então ela ia perder tudo. Mas aqui o texto nos diz que o azeite ele parou. Por que o azeite parou? E não acabou. É diferente de parar e de acabar. O azeite parou porque não tinham mais vasilhas para chegar ali para ver essa multiplicação conforme a ordem do profeta. Aqui, Eliseu tinha dito para ela, olha, você vai para sua casa, fecha a porta sobre você e sobre seus filhos, e chegando lá, você vai encher todas as vasilhas com aquilo que você tem. Deus, quando ele quer usar, né, quer fazer um milagre, ele vai usar quem ele quiser, mas também aquele que estiver disponível. Aqui, ele precisou de vasilhas vazias para poderem serem transbordadas, cheias deste azeite, que era algo muito precioso nesse tempo. Então, Deus, ele deseja encontrar pessoas disponíveis para que ele possa agir. Até para que a gente possa receber o milagre de Deus, a gente tem que estar disponível para Deus. A gente tem que ser como uma dessas vasilhas. Algumas características aqui a gente observa. Deus, ele escolhe vasilhas comuns. Se você for pedir vasilhas à sua vizinha aí, ao vizinho do prédio, enfim, ele vai te emprestar vasilhas, normalmente as mais comuns. Ou seja, Deus, quando ele vai operar o milagre, ele escolhe também pessoas comuns. Muitas vezes nós ficamos medindo, não é, que o outro é que ganha a bênção, outro que ganha a bênção, outro só pela condição daquilo que tem, daquilo que é, da faculdade que estudou, do carro que tem, do imóvel que mora. Não, Deus ele nos nivelou a todos, tanto que a morte chega para todos. E o Espírito Santo, Consolador de Deus, é aquele que consola toda a dor. Então, normalmente nós somos nivelados até mesmo na dor. Já pensou nisso? Que nós somos nivelados na dor? E aqui, aquilo que nos torna comum são esses fatores. A dor nos torna comum, a morte nos torna comum, as dificuldades nos tornam comuns. E tudo isso é onde Deus escolhe para poder fazer o milagre em nós. Aquele que se acha a última bolachinha do pacote, por essa estrutura de orgulho, certamente vai ter dificuldades em receber algo de Deus. Por isso, outra coisa que Deus estabelece como característica aqui para estabelecer a sua bênção, para derramar da sua unção, derramar ali do seu óleo, estabelecer o seu milagre. Deus ele escolhe pessoas diferentes. Sim, nós somos diferentes, mas todos do mesmo material. Nós somos pó, viemos do pó. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós somos iguais.
Algumas posições, alguns status, esses mudam sim, mas isso não torna ninguém melhor ou pior do que o outro. Então pense sobre isso, porque naquela época haviam várias olarias. Não é? O que diferenciaria um bar do outro? É a forma. Então, a diferença ela é importante a gente observar também, mas o material sempre era o mesmo. O vaso sempre vai ser de barro, que era o que eu estabelecido aqui. Então, assim é o nosso corpo, assim é o corpo, é a comunidade, assim somos eu e você. Eu não tenho diferenças com você. Os seus problemas que você tem aí na sua casa, que você acordou hoje pensando, preocupada, são os mesmos que eu tenho, que eu acordo preocupado, que eu tenho que apresentar diante de Deus ali dia a dia nas minhas orações. Por isso, nós como vasos ali nas mãos do Senhor, para recebermos este azeite, nós precisamos ser feitos especialmente para sermos cheios, para recebermos a unção de Deus. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz que nós temos um tesouro e nós somos um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então não é necessário que sejamos especiais, sejamos de porcelana, sejamos de cristais, não. Barro é aquilo que Deus nos criou. Para quê? Para que Ele derramasse do seu Espírito, Ele se revelasse a nós de uma maneira tão especial, dentro desse contexto, para que a glória seja para Ele. Se a gente fosse de porcelana, a gente fosse de cristal, a gente fosse um vaso de ouro, naturalmente, talvez ao óleo, o azeite dentro poderia perder o seu valor. É isso que acontece com algumas pessoas que se acham melhores do que Deus, pessoas que não aceitam serem cheias de Deus porque murmuram. Eu aprendi na minha história que murmuração é você dizer para Deus que, estando no lugar dele, você faria diferente. Então, Deus, a especialidade que Ele olha em nós, vê em nós, é quando nós estamos vazios. Nós nos dispomos do velho homem, nos dispomos do nosso orgulho, nós lançamos mão de tudo isso que pode querer, nos fazer aí por uma pretensão sermos especiais ou diferentes do próximo. Por quê? Para que a gente seja cheio desse poder dele. Mas para a gente ser cheio do poder de Deus, nós temos que nos esvaziar daquilo que o sistema do mundo tem aí trabalhado para nos encher, nos dar essa falsa sensação de saciedade. Não é verdade? Essa correria do dia a dia, essas preocupações, essa necessidade de ter, essa luta aí, é como se fôssemos cachorro correndo atrás do próprio rabo. E aí, então, nós vamos estar prontos para receber o azeite de Deus. Agora, quando é que esse azeite ele para? Quando não tem mais vasos. Deus ele vai terminar a obra que Ele começou na sua vida no dia que não tiver mais nenhuma área na sua vida que Ele possa trabalhar. Enfim, Ele tem trabalho e Ele vai fazer esse trabalho até aquele dia. Aquele dia. Eu não sei qual será aquele dia para mim e qual será aquele dia para você. Então, apresente todas as áreas da sua vida diante de Deus. Deixe que Ele derrame do seu azeite. Seja próspero em tudo aquilo que você fizer, na sua área emocional, na sua área financeira, na sua área familiar, na sua área acadêmica, tudo que você sonhar, sua vida ministerial, talvez aí na sua própria saúde. Porque o azeite ele também pode parar quando nós damos brechas. Nós abrimos algumas portas. Aqui, Eliseu disse a essa viúva, olha, vai e fecha a porta. Ou seja, precisamos fechar, tampar todas as gretinhas que possam escorrer esse óleo. Ou seja, nós precisamos estarmos vigilantes em todo o tempo. Vigilantes quanto à maneira de falar, quanto à maneira de nos relacionar com o nosso próximo, a maneira com que nos relacionamos ou como nós tratamos Deus. Quantas vezes nós temos visto pessoas tratando Deus com essa irreverência? Deus é pai, mas um pai, ele brinca, ele faz ali brincadeiras com os filhos, zoa o filho, o filho zoa o pai. Assim é na minha casa, mas tem hora que nós temos que tratar, o nosso filho tem que nos tratar com respeito. E nós temos que tratar o nosso Pai Celestial também com respeito.
Então verifique aí se há alguma brecha na sua vida, não é? Alguma forma onde o pecado está entrando, talvez algum pecado que você ainda não confessou, porque você acha que não tem problema, não vai ter nenhuma consequência. Não é? Ontem eu falava com um rapaz que ele me disse, olha, minha vida é caminhando normal, mas algumas coisas estavam travadas. Só que ele havia esquecido de alguns pecados que ele cometeu e que ele achava assim, não tem problema. Por isso ele não confessou, não tratou e vivia ali cercado das consequências daqueles pecados. E ele questionava a Deus. Então, assim como acontece comigo, é como deve acontecer também com você. Cuidado com as brechas. E o azeite para também quando os vasos estão sujos. Aí tem a ver aí com essa questão das brechas, né? Essa sujeira, esses defeitos do velho homem, esses defeitos que vêm talvez da nossa herança familiar. Nós precisamos repudiar isso aí com todas as nossas forças. Precisamos rejeitar isso com todo o nosso vigor. Nós temos que estar limpos. E isso é a palavra de Deus nos ensina, que nós estamos limpos pela palavra que recebemos. Então, busque essa palavra de Deus. E o vaso, ele pode não receber o azeite, talvez pelas trincas que ele tem. Quais são essas trincas? As amarguras, né? Ou seja, a falta de perdão aí. Talvez você precise aí perdoar, ligar agora para alguém e pedir um perdão. Você precisa pedir perdão à sua esposa, você precisa pedir perdão ao seu marido, aos seus filhos. Não sei, são essas trincas que impedem de que esses vasos sejam cheios. Porque muitas vezes questionamos Deus por que não somos abençoados. Às vezes não somos abençoados porque exatamente nós não temos capacidade para receber as bênçãos, ainda que elas já tenham sido delegadas para nós. Essa fase de maturação na nossa vida, ela é muito importante. Não adianta o meu filho, não é a idade dele, mas não adianta um filho de 17 anos pedir, pai, me empresta o seu carro. Se o pai emprestar o carro, ele está errando muito ao fazer isso, porque a nossa legislação diz que ele só pode dirigir após os 18 e tendo tirado a carteira de habilitação. Não é verdade? Ou seja, este filho, para receber essa bênção, ele precisa se capacitar, ele precisa se aprimorar para receber. Então, essas trincas, essas dificuldades aí que você tem na sua vida, prepare-se, né? Sare isso, cuide de você mesmo. E aí nós vamos buscar, nós vamos ir para Deus. Essa mulher, no momento difícil, ela foi a Deus. Ela sabia que o profeta era a voz de Deus para ela. Ela confiava que aquilo que o profeta dissesse, pudesse fazer, seria como que o mesmo que Deus fizesse por ela. Então, feche as portas aí dos falatórios, das fofocas, das mentiras, das murmurações, não é? E que Deus, ele possa te limpar, deixar com que até mesmo na propriedade aí deste óleo, desse azeite, vá te limpando. Isso é uma busca profunda por arrependimento daquilo que nos separava de Deus. E claro, dê sempre o primeiro lugar a Ele. Pois como aprendemos no versículo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, a excelência do poder é de Deus e não nós. Nós não temos nada se do céu não nos for dado. Então, apresente suas vasilhas, apresente as áreas da sua vida que estão vazias e deixe com que Deus te enche, te transborde e te abençoe em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então é um momento mesmo, né? Faz assim com sua mão e fala, Senhor, essas são as minhas vasilhas, né? E vamos orar para que o Senhor venha encher as nossas vasilhas. E se a sua vasilha está cheia de algo que não deveria estar ali, vamos pedir ao Senhor para retirar, para que realmente mais dele seja derramado, mais dele venha estar em nós, que o Senhor venha estar nos tocando mesmo, porque quanto mais ele nos tocar, mais da impressão digital dele vai ficar em nós e mais parecidos com ele nós vamos estar. Vamos orar. Pai, nós colocamos as nossas vasilhas diante do Senhor. Colocamos o nosso coração diante do Senhor. Colocamos as nossas emoções diante do Senhor. E pedimos a Ti, Espírito Santo, arranca de nós tudo aquilo que não é do Senhor. Retira de nós tudo aquilo que não é da Tua vontade, mas que está impregnado em nós.
Aquilo que não queremos fazer, nós fazemos. Então, nessa manhã, renova-nos nisso, Pai, em nome de Jesus. Traz sobre nós essa consciência, a consciência daquilo que está errado, a consciência dos pensamentos que não devemos ter, a consciência das atitudes que não devemos tomar, a consciência da postura que não devemos ter, Pai. Deus, e nessa hora, traga em nós mesmo um arrependimento no nosso coração, para que possamos sim mudar de atitude, para que possamos permitir que o Senhor venha e retire dessas vasilhas aquilo que tem ocupado o lugar do que deveria ser ocupado pelo Senhor. E nesta manhã, encha as nossas vasilhas, Senhor. Encha as nossas vasilhas com a Tua presença, com a Tua esperança, com a Tua palavra. Encha as nossas vasilhas do Senhor. Em primeiro lugar, que as nossas vasilhas venham se encher de vontade de buscar ao Senhor, de conhecer mais ao Senhor, de se aliançar contigo e submeter à tua vontade, submeter ao teu querer, submeter aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nós reconhecemos que dependemos e precisamos do Senhor. Reconhecemos que temos vasilhas e que elas, por elas mesmas, elas não podem nada. Mas quando elas são preenchidas e enchidas, ficam cheias das coisas do Senhor, aí realmente ela pode transformar não só a vida de um, mas a vida de muitos. Obrigada por essa palavra, que possamos realmente permitir que o Senhor venha tocar em nós como vasos, tirar toda a rachadura, tirar tudo aquilo que tem minado ou tentado impedir o vaso de honra que o Senhor quer que nós nos tornemos. Que sejamos sim vasos de honra que escolheu ser um vaso de honra, que não venhamos abrir mão do nosso propósito, do nosso chamado no Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração.